Eles estão nos observando. Não vamos escapar. Essas foram as últimas palavras de uma expedição que desapareceu sem deixar vestígios. Uma equipe composta por cientistas, arqueólogos e militares, enviada com a missão de explorar uma ilha isolada. Uma ilha que, para muitos, já era conhecida apenas como a Ilha Proibida. Mas o mistério não parou por aí. Não foi apenas o desaparecimento da expedição que deixou os investigadores sem respostas. Hoje, novas evidências que surgiram décadas depois, apontam para uma verdade ainda mais aterrorizante. Algo que, até agora, a história preferiu esconder. Algo que ainda assombra as profundezas dessa ilha sombria e isolada. O que aconteceu ali? O que realmente aconteceu com a equipe de 1977? E o mais importante, o que ainda está escondido na Ilha Proibida? Hoje você vai descobrir. A história da Ilha Proibida começa muito antes de 1977. Relatos de marinheiros antigos falam de uma ilha afastada, onde desaparecimentos inexplicáveis eram comuns. Nenhum navio se atrevia a se aproximar muito, pois quem entrava em suas águas frequentemente nunca mais voltava. As lendas eram muitas, mas uma coisa era certa: ninguém retornava para contar o que acontecia ali. Nos registros mais antigos, datados do século XVIII, menciona-se algo ainda mais perturbador: rituais de canibalismo ritualístico. Escritos encontrados em diários de marinheiros descrevem cenas grotescas, de corpos dispostos de maneira estranha e símbolos de adoração a algo ou alguém. Algo que parecia ser muito mais do que uma simples crença local. Mas foi em 1977 que a Ilha Proibida entrou para a história. A expedição, composta por cientistas, arqueólogos e até militares, foi enviada com um objetivo claro: estudar a fauna e a flora únicas da região e investigar os mitos locais. Mas ninguém imaginava que a missão fosse terminar em uma tragédia, sem explicação. A equipe era composta por nomes de renome, homens e mulheres dispostos a enfrentar o desconhecido. Seus rostos foram registrados antes da partida: sorrisos, confiança, uma sensação de que estavam prestes a fazer história. Mas nada poderia prepará-los para o que os aguardava. Eles entraram na ilha com um propósito científico, mas logo se viram diante de algo muito mais sombrio. Algo que não estava nos livros de história. Algo que ninguém poderia explicar. E, ao final, poucos sobreviveriam para contar a história. A tragédia estava apenas começando. Mas o que exatamente aconteceu durante aquelas 2 semanas na Ilha Proibida? E por que ninguém mais ouviu falar dessa expedição? Para entender isso, precisamos voltar a um mistério que, até hoje, desafia qualquer explicação racional. Quando a expedição perdeu contato após 2 semanas na ilha, as autoridades não imaginavam que estariam prestes a lidar com o maior mistério de suas carreiras. Inicialmente, acreditaram que o mau tempo e as condições adversas da ilha haviam sido os responsáveis pela perda de comunicação. Tempestades violentas, ondas enormes, ventos incessantes, tudo parecia apontar para um simples acidente natural. Mas, à medida que o tempo passava e nenhuma explicação convincente surgia, o mistério só se aprofundava. A ilha parecia ter engolido a expedição inteira, sem deixar sequer um sinal de onde estariam. Nenhuma pista, nenhum vestígio. O desaparecimento era completo. O governo tentou de tudo, mas as buscas fracassaram. A história da expedição desaparecida ficou enterrada até 2023, quando um grupo de exploradores encontrou algo que nunca deveria ter sido encontrado: diários e filmagens da expedição, de 1977, escondidos em cavernas profundas da ilha. Esses registros não só revelaram os últimos momentos da equipe, mas também sugerem algo muito mais macabro. O que eles mostravam não poderia ser explicado por simples falhas técnicas ou condições climáticas extremas. O que estava ali, registrado em imagens e palavras, era algo além da compreensão humana. E essas imagens? Elas revelam a verdadeira razão do desaparecimento da expedição? Ou mostram algo muito mais perturbador? Uma verdade que, talvez, nunca deveríamos ter conhecido? O que encontramos nas páginas desses diários e nas filmagens encontradas foi apenas o começo, uma pista
Talvez. Mas uma pista que pode ser mais aterrorizante do que qualquer uma das teorias já imaginadas. Que, ao que parece, a Ilha Proibida esconde muito mais do que ninguém jamais soube. Mas o que exatamente estava acontecendo naquela ilha? E o que as últimas filmagens da expedição realmente mostraram? É hora de começar a desvendar o que eles descobriram e o que, infelizmente, não conseguiram escapar. O que os diários da expedição revelam é mais aterrorizante do que qualquer uma das suposições anteriores. À medida que os membros da equipe documentavam sua jornada, as páginas do diário começaram a se tornar cada vez mais desesperadas. A princípio, tudo parecia normal. A exploração, as primeiras observações sobre a fauna exótica, o terreno inóspito, nada fora do comum. Mas logo, algo começou a mudar. Relatos de vozes à noite, gritos indistintos, sussurros ao vento. No início, pensaram que fossem ecos ou até mesmo alucinações causadas pela privação de sono. Mas os desaparecimentos começaram. Primeiro, um membro da equipe sumiu sem deixar rastros. Depois, mais um. E então, os outros começaram a sentir que estavam sendo observados. A sensação de que não estavam mais sozinhos na ilha se tornou insuportável. As descrições dos diários falam de algo mais. Algo que parecia estar observando, se aproximando, mas que nunca se revelava de fato. Pegadas frescas encontradas nas trilhas. Sinais de atividade humana em lugares que não deveriam ter sido acessados. O medo se espalhou, mas ninguém sabia exatamente de onde vinha. Algo os caçava, e eles não sabiam como fugir. O clima começou a ficar ainda mais estranho. Desenhos, figuras estranhas e símbolos começaram a aparecer nos diários. Rituais, posições de corpos feitos de forma ritualística, com cortes precisos e um tipo de adoração desconhecida. Isso não era apenas superstição, era real. E conforme o grupo se aprofundava, as evidências de um culto canibal começaram a se tornar mais evidentes. Mas era tarde demais para voltar. O pavor tomou conta da equipe. Sabiam que algo, ou alguém, os observava. Sabiam que a ilha estava cheia de segredos. Mas o que ninguém poderia imaginar é que, conforme avançavam, estavam entrando em um território onde a morte era a única certeza. E então, os desaparecimentos se tornaram mais frequentes. Mas quem ou o que estava por trás disso? O medo, o cansaço e a paranoia começavam a tomar conta. Algo indescritível estava acontecendo, mas os diários não paravam de registrar. O que mais eles haviam encontrado e o que mais estava prestes a ser revelado. Não demoraria muito para que os registros finais da expedição fossem feitos. A verdade estava nas páginas dos diários. E ao virarmos essas páginas, os mistérios se tornam ainda mais profundos. Não era apenas um culto isolado, era algo muito mais aterrorizante. Algo que estava lá, esperando. Não era apenas a ilha que estava viva. Eles também estavam sendo consumidos por algo muito mais antigo e insano. E cada passo que davam os levava mais para dentro do abismo. Mas isso não era o fim. O pior estava prestes a ser revelado. E enquanto as páginas dos diários ainda estavam sendo viradas, mais verdades perturbadoras seriam descobertas. Com a escalada do terror, não havia mais volta. O que eles haviam encontrado na ilha não deveria ser revelado. E a última parte dessa história, a mais sombria, estava prestes a acontecer. A última gravação da expedição foi feita de uma maneira quase impossível de acreditar. A câmera, que até então documentava o desespero da equipe, cai de forma abrupta, capturando apenas uma visão distorcida e tremida. Mas, nas imagens, algo emerge das sombras. Figuras humanas, mas com uma aparência desfigurada, magras, famintas, com olhos que parecem brilhar na escuridão. Eles atacam o acampamento. Gritos, pânico. E por um breve momento, o vídeo mostra algo que não poderia ser confundido. Os membros da expedição, sem forças, sendo arrastados para a escuridão. A câmera, já sem controle, cai no chão e capta a última mensagem antes de ser desligada. A voz rouca e cheia de terror diz: "Eles não nos deixam sair, nós somos a próxima oferenda." As palavras finais, ditas em um tom desesperado, ressoam de maneira angustiante. O que aquelas criaturas eram?
Humanos ou algo transformado pelo culto que habitava aquela ilha. Algo que ultrapassava as barreiras do que entendemos como civilização. Algo que por gerações tinha estado à espera. O mistério se aprofunda. Agora, as perguntas são maiores do que nunca. O que mais estava sendo ocultado? Porque a ilha, com seus segredos antigos, ainda mantém seus horrores enterrados. E mais importante, o que a expedição descobriu que não deveria ter sido revelado? A gravidade do que aconteceu na Ilha Proibida se torna mais clara. Mas as respostas não são fáceis. Elas estão ali, escondidas nas profundezas à espera de serem descobertas. O que aqueles homens e mulheres enfrentaram, o que viram, não deveria ser conhecido. Agora, o que restava era um grito, uma última tentativa de chamar atenção antes de serem consumidos pela própria história. Mas a verdade, como sempre, se encontra no fundo da escuridão. A missão de resgate que foi enviada anos depois não tinha ideia do que iria enfrentar. Com um grupo de elite, os resgatistas chegaram à Ilha Proibida, agora marcada pela fama de ser amaldiçoada. O que encontraram lá foi devastador. O que deveria ter sido uma operação simples se transformou em um pesadelo. Relatos de sobreviventes da missão falam de uma sensação estranha, como se a própria ilha estivesse viva, quase como se a terra respirasse. Uma sensação opressiva, como se algo os observasse a cada movimento. O pior veio quando encontraram os restos da expedição de 1977, escondidos em cavernas profundas, encravadas nas entranhas da ilha. Ossos humanos dispostos de maneira ritualística, adornados por inscrições e símbolos que pareciam pulsar, com uma energia antiga e malévola. A morte da equipe de 1977 não havia sido apenas física. Algo mais os havia consumido. Um dos resgatistas fez uma gravação antes de partir. A mensagem final, gravada com a voz trêmula de pavor, ainda ecoa como um alerta para todos que ousam se aproximar da ilha. Se ouvirem isso, nunca cheguem perto dessa ilha. É um cemitério vivo. O que os resgatistas encontraram ali não era apenas morte. Era algo que ultrapassava a compreensão humana. O culto que havia se instalado na ilha não se limitava a rituais antigos. Ele estava vivo. E, de alguma forma, ele havia se tornado parte da própria ilha. A missão de resgate foi encerrada imediatamente. Não houve mais tentativas de entrar naquele lugar. Mas a Ilha Proibida não seria facilmente esquecida. As pessoas que estavam dispostas a desvendar o mistério de 1977 começaram a sumir, uma a uma. A ilha havia feito sua escolha e, em silêncio, continuava a engolir os curiosos. Agora, à medida que o mistério da Ilha Proibida se revela, as perguntas sobre o que aconteceu com a expedição original começam a parecer ainda mais inquietantes. O que está realmente escondido ali? E por quê? Ninguém mais ousa se aproximar? Em 2023, satélites começaram a detectar algo incomum na Ilha Proibida. Pequenos sinais de fogo, aparentemente acesos à noite, surgiram nas imagens, como se algo ou alguém ainda estivesse ativo na ilha. Mas quem ou o que poderia estar lá tanto tempo depois da tragédia? A resposta chegou de uma forma inesperada. Um vídeo, postado de forma anônima na Dark Web, mostrou um homem, desfigurado e em completo estado de pânico. Ele se apresenta como um sobrevivente da expedição de 1977. Mas sua aparência, seus olhos arregalados, a pele tensa, era claro que ele não estava bem. Ele olha diretamente para a câmera e com a voz trêmula diz: "Eles estão vindo para fora." O que isso significa? Quem são eles? O culto? As criaturas? Algo ainda mais antigo enterrado nas profundezas da ilha? O que sabemos é que o silêncio sobre a Ilha Proibida não é um acaso. Há algo ou alguém que ainda aguarda pacientemente, esperando o momento certo para revelar seu poder. Algo que já ultrapassou o limite da civilização, que se tornou parte da própria essência da ilha. O tratado internacional que proíbe investigações no local agora parece mais uma tentativa de esconder a verdade. A ilha continua intocada, seu mistério mantido a todo custo. Mas com esse novo vídeo,
a história volta à tona. E a verdade, ainda que não revelada por completo, nunca esteve tão próxima. E agora, deixo uma pergunta para você. E se a verdade ainda não foi totalmente revelada? E se a Ilha Proibida não for apenas um mito ou uma história de terror, mas uma realidade que nunca deveríamos ter explorado? O que exatamente está esperando lá? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que a Ilha Proibida esconde mais do que apenas um culto perdido? Ou será que é uma história que deveríamos manter enterrada, assim como aqueles que desapareceram antes de nós? A Ilha Proibida ainda nos chama. E talvez nunca saberemos até que ponto somos capazes de enfrentar o que se esconde nas sombras.